Opa, minha gente, vocês estão bem? Aqui é o Vitor. Esse é mais um episódio aqui do Cremos, tá bom? E hoje o tema tá, eu digo mais profundo, ele tá um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Ele tá mais meditativo, ele tá mais devocional hoje, tá bom? Porque o tema de Oséias é pra mim muito significativo, que é um tema muito pessoal, assim, pra mim, tá bom? Mas eu fiz questão de trazer esse devocional, se eu posso chamar assim, de uma forma também bem teológica, ok? Então eu acredito que sim, vai agradar a todos, tá bom? Quer dizer, nem a todos, porque ele trata de um ponto muito profundo, que é sofrimento e que é sobre o coração humano em si, tá bom? Eu só peço que você ouça isso com muito cuidado, com muito carinho, tá bom? E como a ideia é estudar o livro em si, claro, eu não passei por nem metade de tudo que o livro aborda, só pelo conteúdo principal, então eu recomendo a leitura de Oséias. Leia, procure comentários bíblicos bons, ore na sua leitura e seja enriquecido pela leitura desse texto. Porque ele vai mostrar muito sobre como a gente é muito infiel e, meu Deus, como a gente gosta de coisas ruins e como Deus é fiel e como ele gosta da gente e como ele derrama o amor dele incansavelmente sobre o povo escolhido. É isso, minha gente. Aproveitem e, bom, então, escravidão, adultério, infidelidade, traição, casamento, amor, são palavras-chave para entender esse livro que, por incrível que pareça, é um dos meus favoritos. Ele é um prato cheio para quem gosta de romance de época e ainda mais buscando uma com aspectos cristãos na história. Eu tô falando de Amor de Redenção, um livro da Francine Rivers, que, sim, por incrível que pareça, um dos livros favoritos do Victor aqui é um romance de época cristão. E acreditem, é bem melhor do que parece falando assim, ok? Esse livro, enfim, não vou contar muitos detalhes, mas o que interessa agora é que a história dele, a Francine inspirou no relacionamento entre Oséias e Gomer. É um livro, esse romance é baseado no livro do profeta Oséias, por incrível que pareça. Eu recomendo muito a leitura dele, porque, claro, por ser um livro, um romance, enfim, ela coloca, né? Ela não tá realmente contando a história de Oséias, mas ela coloca ali uns aspectos de relacionamento, né? De casamento, de amor humano, de paixão humana no livro que deixam ele muito emocionante, deixam ele muito bonito, muito profundo. Tem cenas que são extremamente duras de cortar o coração, assim. E tem cenas que são lindas, eu recomendo a leitura profundamente desse livro, ok? Mas o tema de hoje foi falar sobre Oséias. E eu também coloquei o título desse nossa mensagem aqui como Amor de Redenção, o mesmo título do livro da Francine. Porque os temas são os mesmos. O livro de Oséias também trata de adultério, de infidelidade, de escravidão, de casamento, de traição e de amor e de paixão, profundo amor e paixão. Essas são as palavras-chave para se entender o livro de Oséias, e ele é um prato cheio para quem gosta de estudar os profetas e ver como Deus, quando escolhe um profeta, compromete a vida toda desse profeta para trazer uma mensagem clara o suficiente para Israel. Então, pré-contextualizando o livro de Oséias, na história do povo de Israel, a gente está no século 8 a.C. Vocês sabem, Judá e Israel, eles já estavam separados nessa época. E importa saber que em Israel reina Jeroboão II. Ele era um rei forte, glorioso, ele era um rei popular, mas ele era um rei perverso.
A nação de Israel, politicamente falando, economicamente falando, foi muito próspera com ele governando. Ela teve grande expansão nas terras, expansão que só foi vista igual nos tempos de Davi e Salomão. Foi um rei rico, mas foi um rei pobre, espiritualmente falando, que sinceramente era tudo o que importava para a nação de Israel no plano de Deus, porque a gente vê maldade, idolatria e injustiça muito grande dentro de Israel nessa época. Sobre a injustiça social, a gente vê um profeta quase na mesma época de Amós, aliás, quase na mesma época de Oséias, que era Amós, que ele trata mais especificamente desse tema. Mas o tema principal de Oséias é a infidelidade. Quando Jeroboão morre, a glória de Israel, que acontecia no tempo que ele governava, morreu, acabou, junto com ele. A Síria, vendo a fraqueza política que se instaura em Israel depois da morte de Jeroboão, aproveita para invadir a terra, e a Síria tem sucesso nessa invasão. E nesse tempo de guerra entre Israel e a Síria, a nação de Israel estava tão difícil de se controlar politicamente que passaram 6 monarcas durante a época da guerra. E o último dos monarcas, ele foi levado para a Síria, para cativeiro, morreu no cativeiro, e isso indicava profeticamente o fim da nação de Israel, que nunca mais se levantou depois da invasão da Síria, depois desse acontecimento. O que sobra de Israel a gente vê, por exemplo, nos últimos profetas e também no tempo de Jesus, os samaritanos, né? Quando a gente, só para fazer uma divisão clara, quando a gente fala de Israel, a gente pode estar falando de duas coisas diferentes. A gente pode estar falando de Israel como povo israelita, assim, especialmente a gente usa esse termo para tratar de todas as 12 tribos, de todos os filhos de Israel em si, quando a gente está falando ali no tempo de Davi, Salomão e um pouco antes. Agora, o problema é que depois de Salomão, ocorre uma cisão dentro do reino de Israel. E ficam 2 reinos, se torna um reino dividido. O Israel em si, ele é o reino do norte, entende? E tem o reino de Judá, que é o do sul, tá bom? Jesus era judeu, ou seja, ele era da tribo de Judá, e a tribo de Judá foi a única que durou como o povo judeu mesmo, depois dos cativeiros da Síria e da Babilônia, porque o povo de Israel, ele foi dizimado, acabou assim que a Síria invadiu, entendeu? Então, nesse tempo aqui, quando a gente trata de Israel e Judá, estamos falando de 2 nações diferentes, tá bom? E Israel é uma nação, Israel como nação depois de Salomão, ela é idólatra desde a fundação dela. Porque Israel surgiu adorando a Deus num lugar em que Deus não havia instaurado, que era Jerusalém, que era o templo de Jerusalém. Eles adoravam Deus em outro lugar, e acontece que, claro, quando você decide controlar como que Deus deve ser adorado, você acaba controlando, entre aspas, o Deus que você adora, e isso causou idolatria no povo de Israel. Especialmente nos momentos de riqueza deles, eles se esqueceram totalmente do Deus de Abraão e voltaram-se para os ídolos cananeus que viviam perto. Só que não durou para sempre esse tempo de riqueza e veio o tempo de angústia, e aí fica a pergunta: o que acontece com Israel? Onde é que vai se voltar a fé de Israel, hein? Então, Deus escolhe um profeta, escolhe Oséias, uma pessoa rica, inclusive na época dele, bem abastada, para trazer uma mensagem que é uma das mensagens mais vivas e mais apaixonadas que tem entre os profetas, para esse povo entender a situação que eles se encontravam. Vocês sabem que quando Deus quer passar uma mensagem através de um profeta, ele não usa só ali as profecias clássicas, né? Mas ele também usa analogias, às vezes usa até mesmo o próprio profeta para atuar pro povo entender onde que eles estavam se metendo. Teve um profeta que Deus pediu para que ele ficasse nu na rua. Isso representava a nudez de Israel. Enfim, a gente vê vários profetas passando por situações meio complicadas
para mostrar claramente qual que era a situação de Israel. A minha analogia favorita, com certeza, é essa aqui de Oséias que eu vou ler para vocês. Eu tô lendo na versão NVT, tá bom? Eu acredito que aqui para gravar essa mensagem fica mais interessante, mais fluido do que se eu ler, por exemplo, numa Bíblia de Jerusalém ou numa Almeida. E vem dizendo assim o texto. Quando, eu tô lendo o capítulo 1, verso 2, quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vai, case-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias casou-se com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com Israel. Neste dia destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lohuama, não amada, pois não lhe mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Lohuama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, não meu povo, pois Israel não é meu povo e eu não sou seu Deus. Então você vê aqui Deus usando a vida do profeta de uma forma muito dura, né? Deus pede para que ele vá e se case com uma prostituta, que era um escândalo, ainda mais para um homem rico, como era Oséias, e provavelmente o povo de Israel ia olhar para essa situação. E Oséias, por que você fez isso? E quando perguntarem, ele devia responder: é porque Israel agiu como prostituta diante de Deus. E não bastasse isso, os filhos desse casamento, que provavelmente nem eram desse casamento, deveriam se chamar de Jezreel, Lohuama e Loami, que ali a NVT traduziu por Deus semeia, mas também pode ser traduzido aqui por chacina, não amada e meu povo. Ali, chacina porque Jezreel é o vale que aconteceu uma matança terrível no tempo do rei Jeú, e Deus iria castigar essa matança. E a dinastia de Israel seria varrida por causa dessa matança. Não amada porque o povo de Israel havia se colocado num estado que o Senhor não iria demonstrar mais amor. E pior, não meu povo, porque não seria mais o povo dele, por causa de infidelidade continuada da nação. Mas ele não faz isso sem prometer uma esperança durante todo o livro. E eu vou mostrar para vocês que esperança seria essa. Então, esse livro, antes de tudo, é uma mensagem cheia de angústia, sim, cheia de escândalos também, mas cheia de amor e de paixão de Deus por Israel. Não é à toa que Deus tenha escolhido um casamento para fazer a analogia, afinal o casamento é uma aliança de fidelidade, e entre Deus e Israel havia uma aliança. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. O tempo iria mostrar que a fidelidade da aliança de Israel sempre partiu apenas de um lado dessa relação, e era o lado de Deus, nunca de Israel. Pense, quem que era esse povo? Era um grupo de escravos no Egito, foi tirado da terra com grande poder da parte de Deus, estabelecido no meio do deserto até que esse bando de clãs se tornasse uma nação forte e particular do Senhor entre os reinos cananeus. Não porque eles mereciam, porque eles tinham feito alguma coisa, mas porque o próprio Deus havia prometido que ia fazer isso para Abraão, Isaque e Jacó. O povo da promessa foi convidado na aliança ali no Sinai. Ele entrou na aliança com Deus ali no Sinai, mas ele não seguiu a aliança. O centro da aliança, que foi quebrada, repousava num fato: eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas Israel sempre foi infiel. Desde o deserto, eles já haviam trocado o Deus que humilhou o reino do Egito para tirar eles pela droga de um bezerro de metal. E depois da divisão entre Judá e Israel, Israel nasceu idólatra. O profeta usa a imagem da própria esposa, que era prostituta, infiel, para demonstrar que o povo fazia a mesma coisa. Recebeu tudo, recebeu trigo, recebeu ouro, linho, chuvas, glória, guerras vencidas,
tudo porque Deus havia prometido que ia fazer isso. Mas eles pegaram esses presentes, por assim dizer, de Deus e ofereciam para Baal, para Astarote, para muitos deuses que não eram o Senhor. E mesmo assim, a gente pode dizer que Israel continuou cumprindo o matrimônio, por assim dizer, porque os sábados, festas da Torá, sacrifício do templo, esmolas, estava tudo em dia para Israel. Mas a idolatria, desigualdade, violência, roubo, corrupção, tudo ia mal além do rito dentro de Israel. O templo funcionava, mas não funcionava sem corrupção. As festas continuavam, mas não continuavam sem bebedeira, sem todo tipo de baixaria, enfim. E o pior é que os sacerdotes estavam roubando o povo. Isso era mais grave que um rei estar roubando o povo, porque agora era o sacerdote. Era aquele que deveria estar intercedendo entre Deus e o povo. Teve um momento da história que, assim que Jeroboão II morreu, Israel passou a ser atacado pelos reinos vizinhos. Eles tentaram correr atrás de povos para fazer aliança, só que eles fizeram aliança com nações pagãs para tentar ser protegidos. Em cima tinha a Síria e embaixo de Israel tinha o Egito. Eles tentaram aliança com os dois, a aliança com nenhum dos dois vingou. E ocasionalmente a gente vê que Israel tentava correr para Deus, o Senhor, novamente. Mas a gente vê ali no capítulo 6, Oséias mostrando como que o arrependimento deles era superficial. O capítulo 6 começa com os israelitas falando, né? Venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará com curativos. E aí o profeta, ele termina esse capítulo, essa fala dos israelitas dizendo: Ah, Israel e Judá, o que eu farei com vocês? O seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviarei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. O profeta, ele estava alertando como que o arrependimento israelita e do povo de Judá também era superficial, porque eles não entendiam como é que funcionava a aliança com Deus. Eles pensavam que sacrifícios iam manipulá-lo, orações iam fazer mudar de ideia, como se Deus fosse um ídolo como os ídolos cananeus. Não era pelos sacrifícios que Deus estava esperando. Ele estava esperando arrependimento, ele estava esperando por conversão. Houve um momento que o casamento entre Oséias e Gomer aconteceu, que Gomer abandonou Oséias. A gente vê isso no seguinte texto: O Senhor me disse, vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com o amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhe trazer ofertas. Assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então ele disse: Você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo, não terá relações com ninguém e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um bom tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios e sem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Depois disso, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei. Naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. A gente vê aqui uma indicação de que o texto mostra que o Gomer abandonou, Oséias foi com um amante, provavelmente voltou para a vida de prostituição e acabou se endividando. A gente entende isso porque ela foi comprada. Quer dizer que ela foi provavelmente vendida como escrava por alguém. Deus ordenou que Oséias voltasse a encontrar ela de novo. Ele foi, comprou ela, não por posse, mas para resgatá-la do estado atual dela. E Oséias amava Gomer e Oséias resgatou e cuidou de Gomer. Isso eu posso dizer para vocês. Esse livro e essa história é muito atual porque desvela o coração de Deus para o povo dele. A imagem do profeta angustiado e traído e ao mesmo tempo apaixonado é uma tipificação do próprio Deus
amando, num aspecto mais fechado, Israel, e numa visão mais aberta, a humanidade como um todo. Porque é meio duro, mas nós somos Gomer nessa história. Veja como Israel, que era esposa infiel, sempre faz e dá motivos para não ser amada por Deus. E mesmo assim Deus não abandona Israel porque ele permanece fiel na infidelidade da esposa dele. E ele permanece amando, pois ele escolheu o seu povo e resgatou da escravidão do mesmo jeito que Oséias resgatou a Gomer. O castigo das ações de Israel veio. Gomer foi escrava, Israel foi escravo, mas Deus nunca permitiu que isso acontecesse para excluir a misericórdia, mas sim para trazer a misericórdia. Mesmo em meio à rejeição de Israel, vem uma promessa de Deus para um futuro de justiça e paz. Deus entra em aliança com Israel sabendo que eles não iriam cumprir a aliança. Esse é o ponto de virada. A gente lê o texto de Moisés ali no Sinai, achando que Deus estava esperando que o povo fosse cumprir a aliança. Mas ele não esperava que eles fossem cumprir, ele sabia que não iriam. O que Deus esperava era resgatá-los. E a gente é do mesmo jeito que Israel. E temos lições aqui para nós. O casamento de Oséias e o modo como Deus se relacionava com Israel nos ensina como é que Deus se relaciona conosco, o povo da igreja. Gomer, ela era prostituta. Israel era idólatra. Nunca faltou nada para Gomer quando esteve com Oséias. Nunca faltou nada para Israel em nenhum momento quando esteve com Deus. E mesmo com a proteção divina, agradeciam a deuses pagãos. E a maioria de nós viveu a maioria do tempo com comida, com água, com saúde, com bens. A gente nunca se lembrou de quem provia o cuidado para nós. A gente insistia em seguir o nosso próprio caminho, do nosso jeito, para nossa boa vontade. E vivíamos alheios de Deus, achando que estava tudo certo. Se a gente tinha sucesso em alguma coisa, a gente pensava que era por causa de nós mesmos. Mas, desculpe, não é. É por causa do único que tem o poder para dar a bênção e também de tirá-la. Em vez de gratos, a gente se torna soberbo. A gente pensa que está no controle. Olha, gente, nós cuspimos no rosto do Senhor quando a gente pratica egoísmo e justiça própria. Na realidade, a gente fracassa até mesmo em ser suficiente, porque olha para o mundo ao seu redor, você sabe que ele é cheio de injustiça. Você sabe que não, o homem não é suficiente para si mesmo. A gente sofre porque tem que padecer por causa da independência do homem. Sendo livres, por assim dizer, a gente se tornou escravos de nós mesmos e a gente pergunta: onde é que está Deus nessa história toda? E o profeta é muito pronto em dizer pra gente que Deus está no meio do sofrimento de Israel quando chama o povo para arrependimento. Quando Deus diz que Israel deveria parar de lutar contra ele e se arrepender do caminho sujo de injustiça, e ele vai lá e ele pega o sofrimento de Gomer, o sofrimento de Israel e o nosso sofrimento, e ele usa como instrumento de misericórdia para chamar a gente. Então, sim, Deus está no sofrimento. Quando você vê o sofrimento, não pense que Deus está longe, porque ele está sofrendo perto de nós, com um sagrado coração ferido e humano que lamenta, pois estamos mal porque recusamos ouvir a voz divina. Você vê Oséias falando aqui no capítulo 11 para Israel: quando você era menino, Israel, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Oferia seus sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Eu ensinei Israel a andar conduzindo-a pela mão, mas eles não se deram conta de que era eu quem cuidava deles. Eu guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço e eu me inclinei para me alimentá-lo. A gente não pode cometer o mesmo erro de Israel, gente. Sendo atacado por inimigos, corre para qualquer outra esperança que não seja o Senhor. Não espere socorro de outro, senão daquele que é o único que causa sustento ao mundo. Corre para o Senhor. E aqui eu entro num outro tema que está dentro do capítulo 6, que é a repreensão a respeito da religião falsa. A gente comentou sobre como Israel tinha um arrependimento falso, falava que ia voltar para o Senhor e não voltava. E depois de que
Oséias acusa Israel e Judá de ter um amor fraco que dissipa igual neblina, ele diz o seguinte: eu quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que eu desejo holocaustos. Esse texto ensina que Deus não é um amuleto. Os sacerdotes cumpriam o ritual do templo como se fossem robôs e pensavam que era isso que iria deixar Deus satisfeito. Não é assim, e é exatamente assim que as divindades pagãs funcionam. E é assim que o mundo age. Afinal, você dá para receber algo em troca. Você faz e recebe uma premiação por isso. Você mostra que merece e recebe a promoção. Mas não é assim que Deus funciona com o ser humano. Eles se esqueceram que Deus não pediu sacrifícios porque ele queria sangue de carneiro. Deus queria ver misericórdia saindo do povo dele. Ele não queria o símbolo, porque o símbolo sem significado é formalidade, é pura formalidade. Ele chama a gente para a religião para que seja eficaz, a religião seja eficaz no coração. Os símbolos da aliança, a gente tem ali a velha aliança, a gente tem ali o templo, os sacrifícios, eles não eram nada sem a palavra eficaz que existia por trás deles. Deus queria que o povo pegasse aqueles símbolos para se lembrar da aliança que Deus fazia com ele, do casamento e do amor apaixonado e gracioso. E esse é o ponto principal do relacionamento entre homem e Deus. Esse é o ponto principal, graça. Antes que Israel existisse, Deus já havia amado o povo dele. Antes que eles pudessem dizer sim ou não, Deus já havia chamado ele para ser povo dele. Quando o povo era infiel a Deus, ele continuava fiel. E quando Israel traiu Deus e caiu nas armadilhas que ele mesmo colocou, Deus o chamou com amor eterno e atraiu eles de volta para si com mansidão. Acima de tudo, quando Israel se prostituiu com falsos deuses, ele resgatou do mesmo jeito que Oséias resgatou Gomer. Deus amou enquanto eles rejeitavam. E quando Deus se encarnou em Cristo, e aqui eu abro o leque para falar não só de Israel, mas para toda a humanidade. E se eu falo da humanidade, eu falo de você, amigo ou amiga que está me ouvindo. Quando Deus se encarnou em Cristo, ele não veio só para Israel, nem só para aquelas pessoas, mas ele veio para toda a humanidade e veio para você. Ele viu a traição, ele viu o abandono, ele viu a infidelidade de perto. Na verdade, ele não apenas viu, ele sofreu a traição, ele sofreu o abandono e sofreu a infidelidade na própria carne. E a gente vê aqui a grande traição que é, por falta de conhecimento, matar o Senhor que amava a esses homens. E que paixão é essa que morreu de coração partido para libertar aqueles que havia traído? E é aqui que a gente pega o ponto mais profundo, que é sobre paixão, que é sobre amor. Quando a gente diz que Deus ama a humanidade, as pessoas reclamam que esse amor seria muito distante, de que não alcança o suficiente, de que parece um amor que Deus está ali no trono, ele fala que ama e ao mesmo tempo ele deixa o ser humano sofrer aqui na terra. E como é que fica? Mas essas pessoas não entenderam nada sobre quem que é Deus. E provavelmente fingem que não escutaram nada sobre Cristo. A gente fala muito sobre Jesus ter morrido no lugar das pessoas. Mas talvez a gente deva repensar essa ideia e ver como Jesus trata o sacrifício dele, como é que ele trata a missão dele, como ele morrendo por nós, conosco, participando do nosso sofrimento. O texto de Hebreus mostra que Jesus é aquele sacerdote que realmente pode fazer alguma coisa por nós e se identifica conosco. Ele é aquele Deus perfeito, o sacerdote perfeito, mas que também se fez homem, para que, entendendo o sofrimento, possa participar dele e participar da nossa vida, e aí sim a vida pode fazer algum sentido vivendo com Deus. Porque não é apenas a dor de Deus sofrendo
o abandono da humanidade, não é apenas Deus vendo o povo que ele criou se rebeliando. Ele vê o povo, e agora em Cristo encarnado, quando ele passa por essa terra, quando ele passa pela via dolorosa, quando ele passa pelo Getsemane, quando ele vai à cruz, ele vê o povo que ele amava fazendo feridas no corpo de Cristo, fazendo feridas no corpo divino. E é aqui que a gente vê como o amor de Deus, ele foi até o final. Como Deus, ele não apenas sofreu a dor do abandono, mas ele sofreu a dor do pecado no próprio corpo. Ele sofreu profunda angústia. Angústia é um sentimento que somente o abandono total de esperança pode sofrer. Ele sofreu a própria morte, que é uma consequência apenas do pecado. Ele viu pessoas que amava morrendo. Ele viu os amados dele doentes. Ele os curou, ele se compadeceu. E eu quero que você pense como você se sente ao sofrer por alguma situação. Como que você se sente ao ver uma pessoa que você ama sofrendo por alguma situação. E eu quero que você mesmo pense a angústia de ver alguém que você ama se destruindo. E você sabe que existe modos melhores de se viver do que aquele. E você não... E essa pessoa não faz nada pra voltar pra pra essa vida correta. Olha Israel ali. Ele tinha o Deus que protegia, mas ele ia para os povos que não iriam proteger e iriam trair. Essa ânsia de Israel por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, não devia ser estranhada por nós, porque a gente também busca esses relacionamentos tóxicos. E eu não estou falando apenas de relacionamento amoroso, eu estou falando de que toda coisa que perseguimos desesperadamente acaba virando um tipo de senhor sobre a gente. Você olha o trabalho, você olha o dinheiro, você olha a carreira, você olha os estudos, você olha até mesmo, dopamina, felicidade, você olha tanto tipo de prazer que a gente pode encontrar, e essas coisas se tornam senhores sobre a vida das pessoas. Há pessoas viciadas em trabalho, há pessoas viciadas em dinheiro, há pessoas viciadas em diplomas, há pessoas viciadas em tudo que há. Há pessoas viciadas na própria aparência, há pessoas viciadas em êxtase, em todo tipo de coisa que pode haver. E as pessoas buscam nessas coisas a completude que falta em si. E nenhuma delas podia satisfazer. E então a gente começa a entender o que Deus estava querendo dizer para Israel em Oséias. Vocês estão se destruindo, o povo de Israel. Vocês não vão aguentar mais, porque vocês vão se tornar cativos de suas próprias vontades. Não é isso que eu, como Deus, queria que vocês se tornassem. E Deus vem e oferece uma vida plena. E uma vida que realmente tem algum sentido, algum valor. Porque é a vida da forma que ela deve ser. Se Deus é a própria vida, Ele sabe como é que se vive. E uma vida que encontra seu sentido no amor de Cristo, essa vida sabe ser vivida e vale a pena de ser vivida. Oséias é um livro que trata muito da experiência do povo de Israel, porque ele coloca diante do povo como que Israel vivia quando era fiel a Deus e como Israel vive agora que é infiel. E ele simplesmente coloca isso e fala: e o que você insiste em preferir? Deus coloca essas duas experiências que Israel viveu e ele diz o seguinte: vocês estão sofrendo por causa da consequência dos atos
de vocês mesmos, de vocês, Israel, de vocês, humanidade. Mas eu também estou sofrendo por aqui. E eu fui muito fundo no meu amor para que eu pudesse resgatar esse povo, esse Israel, essa humanidade, para que eles voltem para aquele estado de felicidade que estavam. Olhe para a cruz, medite no Sagrado Coração de Cristo, veja ali o amor de Deus transbordando, o amor de Deus queimando, o amor de Deus sendo ferido. E eu quero que você considere, tá bom? O coração da mensagem do profeta é que para cada repreensão de Deus, para cada sofrimento que ele permite que o ser humano sofra, ele fazia uma promessa. A cada sofrimento de Israel, cada repreensão, havia uma promessa em Oséias. E ele não estava esperando que o povo de Israel oferecesse uma promessa de volta, porque eles não poderiam fazer. Deus não estava esperando que a humanidade fosse fiel, porque ela não poderia fazer. Mas ele promete restaurar o povo infiel, não importa quantas vezes seja necessário para que ele possa ser semeado na terra, amado e, enfim, voltar a ser o povo de Deus. Pois é, minha gente, eu disse que não ia ser fácil, mas eu espero que tenha sido proveitoso para você, tá bom? Eu espero que tenha sido enriquecedor e tenha te incomodado um pouco, assim, eu confesso, porque esse tema me incomoda, esse tema me move bastante e eu espero que mova vocês também. E vocês sejam tocados pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso libertador, aquele que sofreu com a gente e sofre com a gente agora. E que passa todo tempo tentando nos fazer voltar para aquele amor a qual nunca deveríamos ter saído, gente. Enfim, é isso. Tenham um ótimo resto de semana. E é isso. Tchau, tchau.